E o tema é exatamente esse: o meu relacionamento com Jesus. Esse tema, ele nos leva a pensar naquilo que nós estamos fazendo com o Evangelho, com a Palavra, com o relacionamento com o Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse relacionamento, ele começa com o chamado do Senhor, porque se Deus não nos chamar e não nos capacitar, nós não iríamos até a Ele. O chamado, então, começa no próprio Deus. Nós somos cristãos porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou das piores e dos piores lugares que poderíamos estar. A maravilhosa obra do Espírito Santo que nos convence que Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que faz todas as coisas. Então, dessa forma, nós recebemos um chamado do Senhor. O chamado para a igreja é para servir, para ser útil ao reino, e é mais do que isso até. É uma oportunidade de nós sermos família do Senhor. Jesus, ele veio servir, meus irmãos. A Bíblia deixa muito claro isso para nós. E como ele nos ensina esse princípio maravilhoso. Queira sempre servir do que ser servido, porque foi exatamente isso que o nosso Salvador veio fazer. Ele nos convida chamando, e todo aquele que entendeu o Evangelho já assim o tem feito. Irmãos, a verdade, o chamado do Senhor também é uma ordenança, é uma ordem que o Senhor nos dá. Ele nos ensina a viver para Ele, Ele nos ensina a viver um serviço cristão, que é exatamente uma expressão de amor. Mateus 12, 26 nos diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Irmãos, aqui nós estamos vendo a extensão desse chamado. O Senhor, Ele faz um chamado para relacionar conosco. Os eleitos são chamados, irmãos, e todos são chamados, os jovens, as crianças, os mais experientes, todas as classes sociais. Não tem essa divisão no chamado do Senhor. O interessante é que seguimos a Ele, mas quem nunca nos deixa é Ele. Vou repetir isso. Nós seguimos ao Senhor, mas é Ele quem nunca nos deixa. Por que eu estou falando isso? Nós, por muitas vezes, podemos deixá-lo. Nós, por muitas vezes, e precisamos receber esse alerta, nós podemos vacilar e se afastar por vezes do Senhor. Eu sei que nós já ouvimos bastante isso, mas o Evangelho não muda. O Evangelho tem nos chamado a esse compromisso, a essa ação séria diante do Senhor. O chamado do Senhor é uma vida íntegra diante dEle e repleta de santidade. Não se engane se alguém recebeu um chamado diferente disso. Não queira, meus irmãos, perder, ainda que nós vamos perder, nem um segundo de comunhão com Cristo. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas não deseje isso. Inclusive, é o que o mundo oferta para nós todos os dias. Não precisa tanto disso, não precisa de tanta reunião, não precisa de orar tanto, não precisa de ler a Bíblia do jeito que vocês entenderam. O mundo quer nos desviar mesmo das coisas do Senhor. Mas nós somos convidados à eternidade. Nós somos convidados a estar diante do Senhor. Nós teremos, aqui como o texto diz, a honra do Pai, a recompensa em glória. Mas a nossa esperança não é aqui nesse mundo apenas, mas ainda assim, a recompensa aqui para nós é Cristo Jesus, exatamente a pessoa de Cristo. Pense nessa recompensa. Já nos é dado, por intermédio dele, a vida eterna. É lógico que nós estamos esperando a segunda vinda do Senhor, vamos falar disso domingo, mas já nos é dado. É todo aquele que nele crê, já recebe a maravilhosa mensagem da salvação. Porém, o mundo está constantemente trabalhando a fim de distorcer as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós.
as distrações cheias de aparentes benefícios e prazeres, nada mais que enganos, nós sabemos disso, com o objetivo de te tirar do caminho de seguir o Mestre. Irmãos, o mundo, nós bem sabemos e precisamos ser alertados, principalmente nós jovens, que experimentamos várias coisas. Cuide, examine-se de verdade, o que é prioridade para você, o que tem sido prioridade na sua vida. Pense, o que tem enchido a sua mente. Uma vez que o Senhor fala em Filipenses 4:8, eu vou falar Filipenses 4:8 de trás para frente. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quais coisas? E a lista vai: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas obviamente, irmãos, só é possível seguindo ao Senhor Jesus no caminho de santidade que Ele nos permite. Que privilégio para a igreja, que privilégio eu e você temos. Se encher da palavra de Deus, ser um servo do Senhor, pois os trabalhadores são poucos. Irmãos, a Bíblia nos afirma isso. Quando nós somos chamados ao privilégio de servir a Deus e aos homens e ao próximo, somos servos, somos discípulos. Aí sim, eu e você estamos seguindo a Cristo. Irmãos, não se engane. Seguir a Cristo sem servir ao próximo, seguir a Cristo sem servir a igreja, você não está seguindo exatamente o nosso Senhor e Salvador que nos ensinou essas coisas. Hoje, Ele vem mais uma vez e Ele nos chama. Quem veio, quem já entendeu, capriche mais, faça melhor para o Senhor. Mas se porventura alguém ainda não veio, ouça ao Senhor, ouça o chamado do Pai. Pense, meus irmãos, Deus está me chamando a ter muito mais comunhão com Ele mesmo. Deus está me chamando a ter mais comunhão com a igreja. Você não está aqui nessa tarde à toa, até porque o Senhor sabia quem estaria aqui. E vejamos como nós aprendemos com esse texto de Lucas 5, 27 a 28. Eu quero destacar aqui como deve ser a resposta daquele que é eleito. Se você é um eleito de Deus e ouviu o chamado do Senhor, como que eu devo agir? De forma bem prática, ao maravilhoso chamado do Senhor. Esse chamado, irmãos, é para todos os eleitos de Deus, pois somente os eleitos eficazmente podem receber esse chamado. Jesus, após ter alimentado os discípulos na pesca maravilhosa, ter curado os leprosos, o paralítico, o texto diz, passado essas coisas. Quando diz passado essas coisas, ou seja, após isso, como o texto começa que eu li aqui. E Jesus faz um convite a um publicano chamado Levi, que é um eleito de Deus. E o eleito de Deus ouviu a própria voz do Senhor dizendo, segue-me. Que mais tarde Levi se tornaria Mateus, que a gente conhece muito bem. E o chamado do Senhor é, segue-me. É exatamente através do chamado do Senhor que eu quero tirar essas lições para nós hoje. Como que deve ser a minha e a sua resposta diante do chamado maravilhoso do Senhor? Eu quero destacar 3 verbos no texto que nos ensinam muitas coisas. Vejamos as 3 atitudes desse texto aqui. Primeiro, o texto diz que Levi, ao receber o chamado, primeiro ele se levantou. Vocês repararam isso? Está aí, ó. Ele se levantou, é o primeiro verbo. Então o verbo levantar, para a gente fazer uma alusão para hoje. O verbo levantar, ou seja, ânimo, disposição com as coisas lá do alto. Ao ouvir a voz do Senhor, ele não teve nenhuma dúvida. Mas vamos trazer para hoje, bem prático, para nós. A Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Percebe? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O eleito conhece o chamado do Senhor. O eleito ouve a voz do Supremo Pastor, o próprio Senhor Jesus Cristo. E ao ouvir a palavra, que está ligado automaticamente à nossa fé, quem vem, porque a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus. E aqui nós
já temos uma solene pergunta diante dessa reflexão. Você tem ouvido a voz do Senhor todos os dias? O Senhor nos chama, né? Cada culto o Senhor está nos convidando à santidade, o Senhor está nos convidando aos caminhos corretos. Mas você, no individual, na sua casa, tem ouvido a voz do Senhor? Meus irmãos, a leitura diária da palavra de Deus, a oração, não é um ato religioso, porque isso já foi engano de muitas pessoas, mas é de fato uma comunhão com Cristo, com o Pai, que nos capacita a servir, e disso depende a minha vida e a sua vida. Então o primeiro verbo que nós vemos aqui é exatamente levantar. Mas olha o segundo. O segundo diz assim: ele deixou tudo. O verbo então é deixar. Agora que Levi ouviu a voz do Senhor, o chamado maravilhoso de Cristo, nada é mais importante. Assim ele deixou tudo, todas as coisas. Tudo que ele estava fazendo, todos os seus pensamentos ali. O texto não discorre mais, mas a gente entende que ele talvez teria dinheiro ali, teria as coisas, e ele deixou aquele momento, ele deixou de fazer aquilo. Para nós hoje, será que existe algo na minha vida que está sendo maior que o Evangelho ou o chamado de Cristo? Será que tem algo que eu não estou deixando e que possa estar me atrapalhando seguir ao Mestre? Será que existe algo na minha vida assim, do que o relacionamento com Cristo? Será que eu estou num processo degradativo da minha fé? São alertas e exortação para nós. Será que eu estou nesse processo, tendo algo mais importante do que a minha comunhão com o Senhor? Lembre-se do nosso tema: o meu relacionamento com Jesus. A minha oportunidade de crescer no reino e de ser igreja do Senhor. Mas tem um terceiro verbo que nós vemos aqui no texto. O verbo é seguir. Ele seguiu. Levi, ao receber o chamado, toma essas atitudes. Ele ouviu a voz do bom pastor. E seguir, irmãos, dentre outras coisas, é estar com ele em comunhão, é aprender dele, é conhecê-lo cada vez mais e, de fato, viver em Cristo Jesus. Meus amados, hoje nós temos as Escrituras Sagradas completas em nossas mãos. A palavra está completa, o cano foi fechado e é dada a nós esta oportunidade. Além disso, nós temos a comunhão com a igreja, um irmão fortalecendo o outro. Nós temos a escola dominical, nós temos estudos bíblicos, nós temos os cultos solenes, tudo ferramenta da graça de Deus, além das óbvias, oração e leitura do Evangelho. Para a gente concluir, com uma solene reflexão. Às vezes, irmãos, pessoal, você é crente, você crê na cruz, você crê na ressurreição, você crê que o Senhor voltará e buscará a sua igreja, mas pode estar perdendo a comunhão, pode estar negligenciando o seu chamado, e esse é o alerta para nós. Você pode estar desonrando o tão maravilhoso chamado de salvação do Senhor, no qual Jesus está dizendo: é agora, segue-me. Jesus está falando conosco hoje: segue-me, conheça-me mais, seja mais íntimo de mim, compreenda mais o meu amor por você, proclame as boas novas, ame o seu próximo. Meus amados, Jesus quer de verdade relacionar conosco. Deus quer relacionar muito mais conosco. Pense nisso. Que solene chamado nos concede o nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir, meus irmãos, não é só estarmos aqui aos domingos ou participar de alguns eventos, mas seguir de fato é conhecê-lo, obedecê-lo, ser íntimo dele, é entender o plano de salvação, é amá-lo, uma vez que ele nos amou primeiro. É sempre destacando a obra do Salvador. Jesus, meus irmãos, lembrando mais uma vez, morreu na cruz em nosso lugar, amou, se entregou por nós, serviu, e quer que nós tenhamos conhecimento do reino, compreender que o Senhor vem para pecadores e os chama ao arrependimento e à vida de obediência. O reino
querendo servir mais, demonstrando gratidão, amor ao próximo, amor ao Senhor com prioridade. E sempre, meus irmãos, claro, óbvio, só dará certo em Cristo Jesus. Uma vida de obediência e santidade perante Ele. E aí mais um pensamento, pense, deixe tudo aquilo que possa atrapalhar e priorize o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. A gente preocupa tanto com as outras coisas às vezes. Deixe tudo aquilo que possa te atrapalhar e priorize o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Sigamos a Cristo de fato. Somos de fato igreja dele, aprendendo dele, conhecendo e vivendo nele mais e mais com perseverança, porque é ele quem nos faz perseverar. E eu termino, meus irmãos, com o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 12. Muito conhecido o texto, mas eu vou ler aqui. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que privilégio! Chamados a sermos filhos de Deus. O chamado de Deus, dentre outras coisas, nos faz filhos. Pense, meus irmãos, como anda o meu relacionamento com Jesus. E eu quero orar com você sobre isso. Vamos orar, irmãos, com esse pensamento. Senhor, eu quero me avaliar agora, como foi o meu relacionamento com o Senhor 2022, começou o meu relacionamento com o Senhor agora 2023, e lógico, irmãos, todos nós, a começar em mim, precisamos melhorar nesse relacionamento. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, graça te damos. Nós louvamos o teu santo nome, somos gratos ao Senhor por essa palavra, que ainda rápida da minha parte, mas do Espírito Santo nos mostra o chamado do Senhor.